Mapa de simulação de processos produtivos. O enunciado diz o seguinte: os proprietários da empresa Solidcast Ltda desejam conhecer melhor os parâmetros do seu processo de fabricação. A empresa é familiar, está começando no ramo e seu processo ainda é bastante manual. Para isso, você, como responsável pelo setor, descreveu o sistema da seguinte maneira: a chegada das ordens de produção no processo de fabricação das peças fundidas ocorre em lotes de 10 unidades, segundo uma distribuição exponencial de 65 segundos. O processo para a produção de cada lote é iniciado com a preparação do metal, segundo uma distribuição normal de média 60 e desvio padrão de 10 segundos. Essa preparação inclui o derretimento do metal em um forno, a adição de ligas e o controle da temperatura e composição do metal derretido. Em seguida, é realizado o enchimento do molde, no qual o metal derretido é despejado no molde, seguindo um tempo uniforme, no mínimo 20 e máximo 30 segundos. Então ele passou aqui mais uma função para a gente estar colocando lá no Arena. Após o enchimento do molde, o metal começa a solidificar e esfriar. Esta etapa é crucial para garantir a formação correta da peça fundida e segue uma distribuição exponencial de 60 segundos. Após a solidificação completa, a peça fundida é extraída do molde. A peça fundida pode exigir processos adicionais de acabamento, como remoção de rebarbas, usinagem, tratamentos térmicos, revestimentos, entre outros. Neste caso, 100% das peças vão para a remoção de rebarbas, que segue uma distribuição uniforme, no mínimo 10 e no máximo 20 segundos. Então, mais um processo para o Arena. E em seguida, 70% passa por tratamento térmico, cuja distribuição é a função normal 80,15, dados em segundos. Por fim, todas as peças são levadas para a expedição. E aí ele diz o seguinte: como você ainda não tem a distribuição de probabilidade, que melhor ajusta os dados de extração, foram coletados 25 tempos desse processo, conforme mostra a tabela 1. Então aqui estão os segundos e ele pede para a gente fazer um tratamento aí desses dados. E ele pede o seguinte aqui na primeira fase: encontre qual expressão representa melhor o comportamento desses dados, utilizando o input analyzer do Arena. Mostre também qual é a função que pior representa os dados e qual é o seu maior erro quadrático. Para isso, crie um arquivo de texto para os dados e utilize o aplicativo lá do Arena. Deixe claro na resposta as funções encontradas e o gráfico de histograma gerado pelo software. Então, pessoal, a gente vai estar utilizando o software Arena para então gerar os histogramas ali com esses dados aqui, tá? Então, vamos abrir o Arena aqui. Primeiro de tudo, a gente precisa passar todos esses dados aqui para um bloco de notas. Então, você abre o bloco de notas, digita os dados certinho, um embaixo do outro, e salva esse bloco de notas em uma pasta qualquer, tá? Depois a gente vai buscar esse bloco de notas com esses valores aqui salvos, tá? Para poder estar gerando os histogramas. Então entra no bloco de notas e digita esses valores e salva, beleza? E aí sim a gente pode estar indo lá pro Arena. Então aqui no Arena, depois de abrir o Arena, a gente vai vir aqui em ferramentas e vamos clicar aqui justamente na ferramenta ali, que estava sendo mencionada, ok? A gente vai clicar aqui, guarda. Depois então de clicar na ferramenta, a gente vai abrir essa telinha aqui, e aí a gente vem aqui em arquivo, depois em novo, e aí vai abrir essa outra tela aqui.
A gente vem em arquivo novamente, clica aqui em arquivo de dados e depois em usar existente. E agora a gente vai selecionar então a pasta, o arquivo que você tinha salvo, né, com os dados. Então você foi lá no bloco de notas, salvou os dados e aí você vai selecionar esse arquivo agora. E aí quando você seleciona, ele já traz o histograma. O que seria esse histograma aqui, né? A gente pode ver aqui embaixo, vai estar um pouco curto, mas o número de intervalos é 11. Então são 11 bloquinhos. 11 bloquinhos que representam esse histograma. E esses bloquinhos, essa extremidade aqui da esquerda, ela começa em 34,5 e termina em 45,5. Beleza? Então, só para vocês entenderem como é que funciona esse histograma. De 34,5 a 45,5, se a gente fizer essa subtração, a gente tem um intervalo de 11 unidades, né? Então, vamos supor, aqui de 34,5, né? Vai até, vou chutar aqui, eu não vou conseguir calcular certinho, mas só para ilustrar. Vai até 35,5. Então, de 34,5 até 35,5, vou supor aqui que tem 2 dados aqui dentro desse bloquinho. Tem 2 dados lá da nossa tabela que se encaixam nesse intervalo. Aqui, nesse intervalo, mesma coisa. Aqui já tem uns 4 dados que se encaixam nesse intervalo. Aqui já tem uns 12 dados que se encaixam nesse intervalo. Então, é mais ou menos assim que o histograma funciona. E vocês podem ver que, justamente aqui mais ao centro, é onde tem a maior concentração de dados nesse intervalo. Sei lá, de 40,5 a 41,5. Tem muitos dados ali, justamente nesse meio. E aí, essa fase ela pede para encontrar a função que melhor representa esses dados. Por quê? Para a gente ter a melhor função lá para depois colocar na nossa simulação, né, no processo de extração. Que assim a gente vai obter os dados mais precisos o possível para gerar o relatório depois. Como que a gente faz para encontrar o melhor ajuste desses dados aqui? A gente vai vir aqui em encaixar. A gente vai clicar aqui em ajustar em todos, tá? Então aqui, ó, sumário de distribuição. Já apareceu a nossa melhor função aqui e seria distribuição normal. A expressão dela que a gente vai utilizar lá ali no Arena depois é essa aqui, ó, norm 40,2.21. Então é esse tempo aqui que a gente tem que utilizar. Qual que é o erro? O erro é esse aqui. Ele vai, dentre as outras funções, é o menor erro que a gente tem, ou seja, a melhor função que se adequa, que acompanha esse histograma aqui, ó. Essa linha aqui é o que representa a função normal. E como que a gente faz agora para encontrar a pior? A gente já encontrou a melhor aqui, então a gente vai utilizar essa uma resposta de distribuição normal, depois tirar um print aqui, né, e encaixar ali. Para encontrar a pior, a gente vai de função em função, ó. Então a gente tem aqui várias funções, a gente vai olhar uma por uma até encontrar o maior erro quadrático aqui, ó. Então, por exemplo, só vou começar aqui pela beta. A beta, o erro quadrático é 0,055, né? Então, como ela é a primeira, já vamos para a próxima aqui, ó. Essa segunda aqui a gente pode pular. Essa Erlang aqui, que é a terceira, 0,06. Já apresentou aqui o maior erro. Então a gente já descarta a beta. A exponencial é 0,12. Então ela já foi superior às duas anteriores. A gente ignora as duas anteriores e considera agora como a pior a exponencial. Gama, 0,06. Por enquanto exponencial, então. Logo normal, 0,08. Continua sendo a exponencial. Normal, 0,04, a gente já viu que é a melhor, né? Poisson, 0,13, já é maior
que é exponencial. Triangular, 0,04, ignora. Uniforme, 0,08 e a última, 0,04. Então, qual que é a nossa pior? É a Poisson, que apresentou esse maior erro quadrático, certo? Então, a gente precisa só compilar esses dados aí para a gente dar andamento. Então, vamos deixar registrado ali qual que é a distribuição da melhor, que é o que a gente realmente vai utilizar para as próximas.